Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o gerente de produtos da TE Connectivity, que é proprietária das marcas AMP e ADC Crone. Então, nós somos especialistas na parte justamente mais pobre de TI, vamos dizer assim, né? Infraestrutura, cabos, conectores, patch panels, distribuidores óticos, cabos óticos e assim por diante. É a infraestrutura básica mesmo de interligação de transmissores e receptores. Muitas vezes essa área é deixada de lado, né? Não é tão valorizada como a parte de hardware e software, mas ela tem uma importância fundamental, porque é ela quem vai carregar toda essa informação e tem que fazer com que essa informação chegue limpa até o seu receptor. E, como não podia deixar de ser, a tecnologia evolui muito rapidamente, né? E nós hoje estamos trafegando em velocidades bastante grandes em cima desses cabos, desses conectores, e começamos a sentir certa pressão, né, em relação ao desempenho desses cabos e conectores. E uma das coisas que recentemente vem preocupando bastante é a interferência eletromagnética existente, né, em cima desse sistema de cabeamento, gerando travamento de rede, gerando paradas, gerando inclusive sistemas fora do ar. Então, a gente precisa entender um pouquinho o que é essa interferência eletromagnética para saber como nos defender dessa interferência eletromagnética, né? A interferência eletromagnética é um distúrbio produzido aí pelos equipamentos eletrônicos, né? E que causam essa resposta indesejada, um mau funcionamento, né? Nós vemos aí um quadrinho que qualquer equipamento eletrônico ele está sujeito às interferências e ele mesmo pode estar gerando essas interferências, né? Existem técnicas de aumentar o que a gente chama de compatibilidade eletromagnética dos nossos equipamentos, né? No caso dos nossos cabos, principalmente os cabos metálicos, obviamente, a gente trabalha com a parte de balanceamento, né? Nós trançamos esse cabo para que eles tenham a melhor compatibilidade eletromagnética. Mas a capacidade do dispositivo, né, o sistema, para funcionar satisfatoriamente. Então, existem duas vertentes aí da compatibilidade eletromagnética, a emissão e a imunidade. Nós temos que tratar com muito cuidado da imunidade eletromagnética em cima desses sistemas de transmissão. Existe legislação a respeito disso, né? Nos Estados Unidos, nós temos a conhecida aí FCC 68.5, que cuida justamente dessa compatibilidade eletromagnética, né? E isso é uma resolução já bastante antiga, né? Desde 1934 existe lá, e que é obrigatória, né? Cobrindo 50 estados, Distrito de Colômbia e as possessões norte-americanas. Então, toda vez que vocês forem adquirir um produto, né, principalmente se foi um produto manufaturado nos Estados Unidos, vocês vão ver no descritivo técnico que vai estar lá, compatível com FCC 68.5. Existem diretivas europeias, né, e que são um pouco diferentes das diretivas norte-americanas. A diretiva norte-americana se aplica a produtos, enquanto a diretiva europeia se aplica a sistemas, né? Então, ela é muito mais voltada para ambientes em geral, onde você tem diversos sistemas diferentes interagindo entre si. E, por incrível que pareça, né, nós temos também uma norma brasileira de compatibilidade eletromagnética e que ela é mais voltada para áreas de grandes campos eletromagnéticos e não atua muito na parte de edificações. Então, a gente não tem uma base legal para poder dizer se um circuito ou um sistema está gerando muito campo eletromagnético ou pouco campo eletromagnético, e se isso vai afetar outros sistemas existentes, né? O problema de compatibilidade eletromagnética não é exclusivo da área de TI, né? Eu fiz uma pesquisa, inclusive, por coincidência, a pesquisa veio através dessa doutora Suzy Cristina e Sérgio Santos, que justamente são da Unicamp, né? Para mostrar que compatibilidade eletromagnética é um problema em todas as áreas do conhecimento, não somente na área de TI, né? Então, esse estudo mostrou o seguinte: com ventiladores pulmonares,
colocou-se um telefone celular a 10 centímetros de distância do equipamento. E quando se tocou, né, quando se ligou para esse telefone celular, qual foi a intercorrência? Houve uma interrupção da ciclagem, quer dizer, o sujeito que estava lá sendo mantido vivo, né, através dessa respiração artificial, muito provavelmente vai ter um problema muito sério, porque pararam de ventilar. Nos monitores cardíacos, né, alterações existiram mudando a leitura do equipamento. O sujeito estava lá com batimento 80 batimentos por minuto, de repente passou para 160 quando tocou o telefone. Muito provavelmente o médico se assusta, vai lá, injeta um determinado medicamento para diminuir o batimento cardíaco e acaba matando o paciente, né? Oxímetros, né? Você teve alterações da frequência do bip e monitores multiparâmetros também tiveram alterações. Quer dizer, a área médica, por ser muito mais sensível, já teve que enfrentar esse problema de campos eletromagnéticos gerados no ambiente, gerados por outros equipamentos, e conseguiu sair disso, né? Na área automotiva, a mesma coisa. Não sei se alguém já teve a felicidade de ter um Uno Mille, né, Electronic, que foi a primeira versão de um carro onde existia um computadorzinho controlando as funções elétricas do automóvel, né? Mas quem passava perto de um grande transformador ou de uma linha de transmissão sentia uma certa falha no automóvel, o automóvel morria sem explicação e você tinha que empurrar o carro. Quando você saía da atuação daquele campo eletromagnético, o carro voltava a funcionar. Então, também na área automotiva, a gente teve que adaptar os nossos produtos para esse tipo de compatibilidade eletromagnética. Não precisa dizer nem que na área de aviação, a gente até hoje tem esses problemas, né? A gente não pode estar utilizando o nosso telefone celular nos aviões. Agora, em alguns casos, está sendo possível fazer isso, mas porque esses campos eletromagnéticos gerados pelo celular atacavam, né, diretamente toda a parte de aviônica e podiam fazer com que você tivesse leituras incorretas no painel do avião, fazendo com que você tivesse algum problema, né? Então, os sistemas eletrônicos hoje estão se adaptando a todos esses problemas de compatibilidade eletromagnética. Mesma coisa nós temos que olhar nos edifícios, né? Hoje em dia nós temos diversos sistemas dentro dos edifícios e que interagem uns com os outros. Você tem sistemas de elevadores, sistemas de segurança, controle de acesso, monitoramento, os próprios sistemas de informática, sistemas de vídeo, todos são sistemas eletrônicos que geram campos eletromagnéticos e que causam interferência uns nos outros, né? Então, na nossa área, que é a área mais, talvez, sensível, porque nós estamos lidando com informações, nós estamos lidando com, muitas vezes, informações que vão fazer a movimentação de um banco ou de um próprio hospital, alguma coisa assim, nós precisamos estar muito atentos a esse problema. Na área de cabeamento, os grandes problemas nós batizamos, né, de Alien Next, né, que um Next é uma medida de ruído que a gente faz em cima dos nossos sistemas, e o Alien é justamente porque ele não é gerado dentro do próprio cabo que está sendo feita a transmissão, ele é gerado num cabo adjacente. Então, esse cabo adjacente gera um campo eletromagnético que vai gerar perturbações no cabo que está fazendo a transmissão dos nossos dados. E o outro é o background noise, né, que a gente chama que é o ruído já existente no ambiente, né? Todo mundo utiliza celular, todo mundo tem sistemas de iluminação que geram campos eletromagnéticos, então a gente precisa entender um pouquinho disso, né? Na taxa de transmissão de 10 GB, então nós vamos ter sistemas sendo influenciados pelos próprios cabos, né? E nós vamos ter também ruídos ambientes. O Alien Next não era um problema até pouco tempo atrás, quando a gente usava transmissões de 1 gigabit por segundo, porque conforme a gente vai chegando em velocidades mais altas, nós somos obrigados também a utilizar mais o espectro eletromagnético. Então, nós avançamos nas frequências. Hoje a gente trabalha
em frequências de 500 MHz, 600 MHz em termos de transmissão de dados. Isso é muito próximo das frequências utilizadas por outros equipamentos, como os próprios telefones celulares, né? Então, essas perturbações de Alien Next se somam, né, às perturbações aí feitas pelas estações de TV, estações de rádio, celulares e assim por diante. Então, quando você tem uma instalação onde você precisa ter alta velocidade, você tem esse inconveniente de estar trabalhando em frequências muito próximas a de outros equipamentos. E a gente precisa saber como conseguir cancelar isso. Aqui tem uma tabela comparativa entre diversos tipos de cabeamento, né? Nós temos ali o cabo não blindado, que é chamado de U/UTP. U é de unshielded, né? Não blindado. Então, ele não é blindado nem na parte externa, nem para par. Nós temos o cabo F/UTP, é blindado por uma fita de alumínio na parte externa, e os pares não são blindados. E os cabos chamados PINF, Pair in Metal Foil, quer dizer, os pares são blindados individualmente. E a gente pode ver que a compatibilidade eletromagnética vai aumentando conforme você aumenta o nível de blindagem desses cabos, né? Então, como eu consegui os 50 decibéis de compatibilidade eletromagnética aqui? Somente através do trançamento. Como eu consegui 80 decibéis? O trançamento e mais uma blindagem. E aqui eu consegui 90 porque eu tenho o trançamento e dupla blindagem. Blindagem em todos os pares e blindagem ao redor do cabo também. Então, quanto mais blindagens eu tiver, mais compatibilidade eletromagnética o meu sistema vai ter. Como a gente tem, segundo o I3E 802.3NA, um nível, né, de máximo de 150 dBm por Hertz, a gente vai ver o seguinte, partindo aqui do background noise, né, esse ruído ambiente de 150 dBm, nós vamos ver que para conseguir cancelar os efeitos desse ruído em cima dos nossos cabos, o cabo UTP, ele não é suficiente. Ele vai ficar devendo aqui um cancelamento ainda em torno de 20 decibéis. Por que nós colocamos um background noise de 80 aqui? Que é justamente os valores típicos que a gente tem no ambiente, né? Os únicos cabos eficazes para fazer esse cancelamento do ruído são os cabos blindados. E aqui que entra aquele velho problema de nós estarmos acostumados com determinada tecnologia. No Brasil, 95% das redes que são instaladas com cabos não blindados. E por que isso? Não existe uma razão específica, até porque simplesmente por ser mais fácil, por ser mais barato, eu não tenho que me preocupar com aterramento, porque a blindagem tem que ser aterrada para que todos esses ruídos sejam devidamente escoados para o terra. E enquanto a gente estava trabalhando até 1 gigabit por segundo, isso não era realmente um problema. Só que agora, por exemplo, nos nossos data centers, nós temos muita gente instalando sistemas trabalhando a 10 GB. Por quê? Data center é um local por excelência de velocidade. É máquina conversando com máquina. Então, 10 GB já é uma exigência dos data centers. E se a gente não se preocupar com a compatibilidade eletromagnética, nós vamos ter muitos problemas. Muitas máquinas num ambiente de espaço reduzido, gerando campos eletromagnéticos em cima de toda essa infraestrutura de cabeamento. Então, a gente precisa mudar um pouco a nossa visão desses sistemas de cabeamento. A gente precisa começar a pensar seriamente em já deixar nossas redes hoje preparadas para essa compatibilidade eletromagnética, porque mesmo que a gente não vá utilizar os 10 GB hoje, mas no futuro a gente vai, né? Como eu sempre digo, trocar hardware é fácil. Você pega seu desktop, seu servidor, daqui a 2, 3 anos você vai trocar por um equipamento mais moderno. Trocar software também é muito fácil. Você pega um CD, coloca ali, muda um sistema operacional em 15 minutos. Agora, trocar o cabeamento é um negócio muito mais complexo. É mexer na infraestrutura, tirar tudo que está instalado, arrancar os cabos antigos, passar os cabos novos,
conectorizar, certificar e religar tudo. Então, infraestrutura, ela tem que estar sempre preparada não só para atender as necessidades atuais, ela tem que estar sempre preparada para atender necessidades futuras. Então, não precisa ir muito longe. Falar em infraestrutura de rede é como falar em infraestrutura em qualquer segmento. A gente vê o que está acontecendo no Brasil hoje. O Brasil cresceu um pouquinho, já temos gargalos nos aeroportos, nos portos, toda a infraestrutura ela tem que ser pensada com muita antecedência, né, para ter uma visão de futuro bastante grande. Então, mesmo que a gente não vá usar os 10 GB hoje, é importante que a gente já esteja preparado com a infraestrutura para suportar no futuro. Bom, a atenuação de acoplamento, então, é uma coisa importante e que só é conseguida de duas maneiras, ou a blindagem ou a separação da fonte de ruído. Em alguns casos, é possível fazer a separação? É possível, mas se nós formos olhar o nosso ambiente de rede hoje, espaço é um negócio que a gente não tem disponível. Os nossos racks estão cada vez mais densos, né? Nossas eletrocalhas estão cada vez com mais cabeamento. Então, é impossível eu conseguir separar todos esses cabos das fontes de irradiação eletromagnética. Então, para isso, a única alternativa que eu tenho é justamente utilizar os blindados, né? Então, no mercado, existem diversas alternativas de cabeamento que você pode estar utilizando. Existem cabos tradicionais que a gente usa hoje no dia a dia, o 5E e o categoria 6. Aqui a gente vai falar um pouquinho do tamanho da ocupação das infraestruturas, das eletrocalhas e canaletas, né? Existem os cabos blindados para par e blindados externamente, mas existe também no mercado um cabo preparado para tráfego 10 GB, mas sem blindagem. Mas qual é o grande problema? É justamente tentar separar os pares o máximo possível e separando esses pares, inclusive dos cabos adjacentes. Então, a capa desse cabo, ela tem que ser bem mais grossa para prover essa separação. Então, é possível fazer uma instalação 10 gigabit com cabos não blindados? É possível. Só que a ocupação de espaço que você vai ter na infraestrutura de eletrocalhas, canaletas, eletrodutos e assim por diante, vai ser muito maior. Sua infraestrutura vai ser muito pesada. Então, em termos de relação custo-benefício, também vale a pena a gente pensar nos sistemas blindados. Você vai manter praticamente o mesmo diâmetro de um cabo categoria 6, não vai ocupar mais espaço do que o devido e vai conseguir ter o mesmo tráfego. Então, se a gente for fazer um balanceamento entre custo de infraestrutura e custo do cabeamento, obviamente que um cabo blindado é mais caro do que um cabo não blindado, mas você vai estar economizando na parte de infraestrutura porque ele consegue manter o seu diâmetro controlado num nível aceitável, tá? Bom, certificação é outro problema. Nós temos que certificar o nosso sistema para rodar em 10 GB. Como é que eu vou entender que um cabo está recebendo influências eletromagnéticas dos cabos adjacentes? Eu preciso energizar diversos cabos, né, que vão ser os perturbadores, geralmente a gente faz em bundles, né, em chicotes de 6 cabos, e um outro cabo vai ser o perturbado. E aí eu vou ler qual é o nível de interferência que eu vou estar tendo nesse cabo. Ótimo, energizo 6 cabos e leio o que está acontecendo no cabo que está no centro desses 6 cabos em termos de perturbação. Agora, quantos conjuntos de 6 cabos perturbando um sétimo eu vou ter, por exemplo, num rackzinho que tem 10 pet pênios, 240 pontinhos? São milhares. Você não vai mais gastar 2 horas para fazer uma certificação, você vai gastar dias fazendo a certificação e mesmo assim correndo o risco de que esse cabo não esteja preparado para trabalhar nessas frequências, ele vai estar sendo perturbado de uma maneira que vai atrapalhar a comunicação. Já com os cabos blindados, você não tem essa preocupação. A blindagem isola completamente os pares que fazem a comunicação do meio exterior. As próprias normas de certificação não exigem que você teste o Alien Next e o Background Noise em cabos blindados.
Então, o tempo de certificação da sua rede vai ser o mesmo que é até hoje com os cabos tradicionais que a gente usa. Então, a utilização de cabos não blindados para esse tipo de tráfego começa a ficar cada vez mais contraindicado. Então, o resultado disso é que cada vez mais, né, a gente estamos nos aproximando dos outros segmentos de mercado. Por que só a área de TI vai trabalhar com cabos não blindados? A área médica já usa, a área automotiva já usa, nós estamos vendo aí a área aeronáutica utilizando, todo mundo está se preocupando com esse detalhe. E não é detalhe, né? Nós temos que nos preocupar porque nós estamos transmitindo dados que fazem a movimentação das nossas empresas. Tá? Então, concluindo, nós estamos diante de uma mudança, né? A mudança daquele tradicional modelo de instalação de cabos não blindados para um modelo onde nós vamos ter que tomar cuidado muito com a compatibilidade eletromagnética. Cada vez mais isso vai estar presente. Nós estamos alertando agora que nós estamos trabalhando com 10 GB. Já existe tecnologia para 40 GB. A própria TE já tem cabos categoria 7A testados para tráfego 40 gigabits por segundo, metálicos, né? Ah, mas por que já não vai para fibra ótica? Óbvio, relação custo-benefício, né? As interfaces dos equipamentos em metal ainda são muito mais baratas do que as interfaces para fibras óticas. E nós já estamos testando sistemas para 100 gigabits por segundo, né? Isso vai acontecer daqui a 3 anos. Esse produto vai estar no mercado. E vocês pensam, ah, mas é mais uma vez a indústria empurrando tecnologia para a gente. Não, são vocês, mercado, que pedem essa tecnologia. Vocês que estão na frente de um computador e quando vocês teclam ali para buscar uma página da internet, ela demora 3, 4 segundos, vocês já estão xingando a máquina. Nós sempre queremos velocidade. Então, o que nós temos que pensar? Vamos pensar lá na frente, vamos pensar que essas velocidades vão estar presentes no dia a dia. 10 GB é uma realidade hoje, 40 GB já é uma realidade hoje, 100 GB daqui a 3 anos. E olha, nós já estamos, né, definindo normas, isso na Europa principalmente, né, é uma tendência, né? Já estamos definindo normas para 400 gigabits por segundo. Tá? Então, isso não para. Tá? Eu faço parte do comitê da ABNT, faço parte do comitê da TIA, e a gente está pensando nisso. A gente sabe que velocidade é tudo, e a gente quer prover essa velocidade com qualidade. Como a gente é um fabricante de cabos e de conectores, todas essas tecnologias já estão sendo pesquisadas. Então, não se enganem, né? Quando vocês forem pensar na instalação da sua rede, quando forem pensar na instalação de uma infraestrutura que vai suportar determinado nível de velocidade, não pensem só em hoje, pensem no amanhã. Suas máquinas vão vir já com placas de rede para 10 GB, para 40 GB, para 100 GB, e você vai ter que explorar todas essas características. Ok? Bom, como eu não tenho muito tempo, eu fiz uma palestrinha bem rápida, mas acho que conseguimos chegar no ponto, né? Qualquer dúvida que os senhores tiverem, está aí os nossos contatos, né? Meu e-mail, e podemos continuar essa conversa com mais tempo mais tarde. Obrigado.